Oi, gente, tudo bem com vocês? A gente está aqui reunido para apresentar o primeiro episódio do Pode Isto, uma história de cada vez. E a gente tem como temática as leis de educação antirracista. Estamos aqui com um convidado muito especial, o supervisor do PIBID, do SETE Patronato, e a gente vai conversar com ele um pouquinho sobre essas temáticas. Meu nome é Rafael e estou aqui com meu colega. Francisco de Assis, e compomos agora o grupo do PIBIT de 2025. E agora eu passo a vez para o nosso professor querido Antônio Elo. Oi, meninos, bom dia, tudo bem? Primeiro dizer que é um prazer enorme estar aqui nesta casa. Antes nós falávamos que éramos ouro da casa, né? Agora a gente fala que é a opala da casa, porque eu sou filho deste campus, desta universidade. Eu ingressei aqui em 2006, na primeira turma do período regular de História. Então, retornar aqui, agora como professor, né, da educação básica, é algo muito prazeroso e também muito importante na nossa vida. E dizer também que o PIBID ele tem contribuído muito para, né, as atividades na nossa escola, no SETE Patronato Nossa Senhora de Lourdes, a qual quero aqui agradecer a presença e a participação de vocês sempre que a gente solicita ou mesmo quando vocês procuram desenvolver atividades que possam tornar a educação na nossa escola em aprendizagens mais significativas. Pois bem, eu sou Antônio Eldo, mestre em História também pela Universidade Estadual do Piauí. Sou licenciado em História, especialista em ensino de História, e desde os 16 anos que eu atuo como um educador, 16 anos de idade. Então já vou fazer 40 anos, são 24 anos dedicados ao magistério. E é isso. Então, o professor Eldo, ele tem muito tempo já de licenciatura, já tem muito tempo de sala de aula, então ele já tem uma experiência com educação muito longa, então provavelmente o senhor já deve ter vivenciado muitas situações que essas leis elas vieram para agregar e também para mudar a educação dentro das escolas, né, professor? Então, o senhor poderia falar um pouquinho sobre a sua experiência dentro da sala de aula, não somente com as leis, mas também com relação à sua experiência mesmo como professor, quando foi como o senhor começou? É, eu quero primeiro falar, como eu sou aluno da escola pública toda uma vida, desde quando eu iniciei na época ainda chamávamos de ginásio, que com a LDB 9394, barra 1996, se configurou ensino fundamental e ensino médio, né? Compondo o que chamamos hoje de educação básica. E quando eu era estudante, nós comemorávamos ainda nas séries iniciais o 13 de maio como uma data muito simbólica para a população negra brasileira. E após a promulgação da Lei 10.639/2003, eu consigo conceber uma modificação, né? Se alarga mais para a questão do dia 20 de novembro, que é o dia, né, que simboliza a morte de Zumbi, um dos líderes da resistência africana ao sistema escravagista que vigorava na América Portuguesa lá no século XVI, século XVII, XVIII. E então a gente observou ainda como estudante essa transição, né, do 13 de maio para o 20 de novembro. Mas a bem da verdade é dizer que o 13 de maio hoje ele é visto como o Dia Nacional da Luta contra o racismo. E falar nessa questão da consciência negra vem dentro de um bojo que a gente pode colocar de relações tensas nas vivências de uma sociedade multiétnica, multiplural, como é a sociedade brasileira. Então, pós a Lei 10.639, quando eu passo a atuar aqui ainda
como acadêmico, né, do curso de História, nós tivemos uma disciplina duas na verdade, uma era História da Cultura Afro-Brasileira e História da África, Ásia e Oceania. Ainda há no currículo de vocês? A disciplina de História da África e da Ásia, sim, mas eu não me recordo ainda se essa disciplina de Oceania ela está presente no nosso currículo. Ok, e então a gente na época já era no segundo bloco, né? Nós fizemos, na verdade, ações, nós visitamos é, centros, né, de umbanda espírita, católico, para a gente ter uma dimensão do que se tratava essas questões étnico-raciais, né? E claro, com a valorização devida da cultura africana, não é? Porque como no Brasil vigora o etnocentrismo ligado à branquitude, que termina estruturando a nossa sociedade em torno de um racismo e discriminação das populações negras, pardas e indígenas, então o que nós aprendemos aqui, nós conseguimos vislumbrar e até visualizar em nossas práticas pedagógicas, né? Até mesmo os livros que a gente passa a receber, a utilizar nos nossos 15 anos de magistério na rede estadual, eles já trazem muito elementos tanto da cultura indígena quanto da cultura africana, ainda, né, predominando um discurso eurocêntrico, mas alguma coisa já foi feita nesse sentido. Professor, me permita uma pergunta. Nos seus anos de educador, né, como no ensino fundamental e ensino médio, você conseguiu notar alguma diferença ou ruptura dessas ideias nos alunos que, por assim dizer, vão tendo esse contato com essa nova educação? Inclusive, eu queria até destacar que, por exemplo, nos livros que eu acessava de história como estudante ainda da educação básica, se ressaltava, né, abre aspas, expressões como um bom engenho de açúcar tem número X de escravizados. Hoje essa linguagem ela não aparece mais nos nossos livros. Agora, é bem verdade que o racismo, ele chega à escola. Ele não nasce dentro da escola. Ele chega, porque a escola ela está vinculada às dimensões sociais, à estrutura de uma sociedade. Obviamente que, como o racismo ele também tem a sua faceta institucional, a gente vivencia práticas que são condenáveis mesmo do ponto de vista ético, do ponto de vista do respeito à dignidade da pessoa humana. Mas, assim, eu observo que nos últimos 5, talvez 6 anos, na década de 2010 a 2020, nós tivemos, não vou usar a palavra regresso, mas alguma coisa aconteceu na sociedade brasileira que essas expressões, não racistas, elas meio que se empoderaram, ao mesmo tempo que a luta antirracista também se fortaleceu. É como se houvesse uma disputa no seio da sociedade. E o que a gente vê como educador? A gente trata, a partir do compêndio, do livro didático, do que coloca o currículo, do que coloca hoje a BNCC, que é não é o principal, mas assim, o documento que está mesmo orientando o currículo escolar. O combate a práticas discriminatórias. E é observável uns comportamentos ainda, né, assim, que termina reproduzindo o que a mídia coloca, né, o que a sociedade fora da escola coloca. Então, é por isso que esse tema das relações étnico-raciais e educar-nos para essas relações é algo, sobretudo, tenso. Tenso porque existem conflitos dentro e fora do espaço escolar. Professor, assim, depois que a gente sabe que essas leis surgiram, que de alguma forma elas vieram para mudar a educação dentro das escolas, mesmo que essa mudança
tenha sido bem pequena, mas elas vieram para, de alguma forma, mudar a educação dentro das escolas. Assim, o senhor, como professor, de acordo com as leis, diretrizes e também de acordo com as LDBs que foram produzidas, durante seus anos de educação, quais os impactos visíveis que o senhor viu que foram produzidos dentro da sala de aula, que mudou dentro da escola? Quais são assim, os impactos que essas leis elas trouxeram para mudar realmente o ambiente escolar? Primeiro destacar que, na realidade, essas leis elas apenas alteram artigos da LDB. A LDB ela permanece, não é, na sua essência, como sendo a lei número 93, 94/1996. Então, nós não tivemos várias LDBs, mas é a mesma LDB que vai sofrendo alterações é, do ponto de vista do arcabouço jurídico como produto de ações, não é, do movimento negro, de coletivos, de movimentos sociais, redes de ensino, como a rede municipal de ensino de Belém, de São Paulo, do Rio de Janeiro, Salvador, que começam a implementar leis no sentido de combater práticas discriminatórias nos espaços educacionais. E aí, quando a gente passa a ter ali, né, no início da década de 2000, governos progressistas, a gente observa, né, uma adesão maior, uma recepção maior dessas demandas que vinham dos setores que nós chamamos dentro da história, né, a gente analisa historicamente como invisibilizados. O que aconteceu a priori dentro dos espaços escolares, que era algo que a própria lei não gostaria, né? Que foi transformar isso em celebrações, em datas específicas. Você vai trabalhando, os compêndios vão mudando, né? Não se mudou os livros de uma hora para outra, porque na época eles tinham um prazo de 2 a 3 anos, agora é um quinquênio que eles duram, né, dentro das escolas, os livros didáticos, e aí foram sendo feitas as alterações. E essas alterações dentro dos livros já traziam, né, a partir ali mais ou menos de 2008, eu já verificava nos meus estágios a presença de conteúdos mais ligados à cultura e à história africana, para além de mostrar a África como um lugar de marginalização, de exclusão, de muita pobreza e miséria humana, mas também narrando história de um povo, de povos e etnias, de uma riqueza cultural muito grande. Mas o que eu quero destacar é que quando se passa, né, a comemorar mais o 20 de novembro como Dia da Consciência Negra, e também fazendo um cumprimento da Lei 10.639, muitas escolas compreendiam como algo que já era feito em relação aos povos indígenas, a comemoração do 19 de abril, né, que desde a era Vargas era comemorado, né, o Dia dos Povos Indígenas. Então houve uma folclorização, não é, dessas atividades. Muitas escolas faziam apresentações do dia mesmo, relativas aos dias da consciência negra, embora o livro de história trouxesse os conteúdos, mas haviam projetos interdisciplinares nas nossas escolas, focando numa celebração folclórica. Inclusive, uma vez eu tive que intervir, né, porque havia um trabalho que as pessoas queriam fazer máscaras para um baile, máscaras africanas. Eu disse, gente, isso não pode, é um elemento sagrado da cultura africana. Então, se é um elemento sagrado para eles, a gente tem que respeitar dessa maneira. E aí, inclusive, vai colocar, mas na Europa, né, tem a questão que foram carnavalizadas essas máscaras. Exatamente. E a lei, ela veio justamente
para fortalecer o combate a esses estereótipos, né? Compreender a cultura africana e afro-brasileira num prisma antropológico, como eles gostam de ser vistos. Obviamente que a gente tem que entender que uma lei por si só, ela não vai trazer as modificações que a sociedade precisa. É necessário que nós, sociedade, nós, escola, e outros órgãos de monitoramento e controle, né, desses aspectos atuem em conjunto para que se aconteça uma transformação realmente efetiva no seio de uma sociedade classista, racista e estruturada em torno da discriminação, em que indivíduos precisam usar máscaras brancas, não é, para se sentirem menos excluídos. Bom, como já estamos com um tempo um pouco corrido, para encerrar, a gente queria só que o senhor falasse um pouquinho sobre a política educacional, que é a PENEC. A Política Nacional de Equidade e Educação para as Relações, não é, étnico-raciais e educação quilombola, ela procura, ela visa fortalecer práticas e até mesmo pedagogias que fortaleçam o que já diz a lei, né, de 2003 e a lei de 2008. Na verdade, ela está mais voltada mesmo para a questão das relações étnico-raciais, que são tensas, como eu deixei bem claro neste episódio, mas a gente observa também, por exemplo, da importância da PENERC no sentido de que as redes de ensino elas possam realmente adotar práticas efetivas que contribuam para o monitoramento e assim a gente consiga captar, né? Porque na verdade hoje o que nós estamos fazendo é semeando, talvez arando o terreno para que outros venham semear frutos de uma sociedade mais justa, democrática, inclusiva, em que não haja, não é, essa questão do se sentir superior ao outro por um marcador de cor de pele, que se efetive realmente a igualdade de direitos e assim a gente, né, vai procurar melhorando tanto em termos educacionais como em termos mesmo civilizatórios. E aí, só para concluir em relação à PENERC, dizer que ela traz consigo uma questão muito importante, que foi a instituição do selo Petronília Beatriz Gonçalves. E a gente, na nossa cultura brasileira, a gente homenageia muitos os mortos, né? E fazer uma homenagem a um vivo, né? Porque a Petronila está viva, é algo muito importante, né? Algo extremamente valoroso, né? Para homenagear alguém que se dedica a essa questão dos estudos. Hoje ela já é a professora, né, aposentada, né, mas ela dedicou o próprio movimento negro, que contribuiu muito para a formulação dessas leis, bem como indígena, né? O movimento negro a indicou para o Conselho Nacional de Educação e ela, né, foi uma das que contribuiu para as diretrizes curriculares nacionais voltadas, né, para o estudo das relações étnico-raciais e africanas, história da África nos espaços escolares. Professor, finalizando, eu agradeço bastante a sua participação. A sua fala, a sua exploração sobre o tema foi essencial. E não só isso, como também agradecer toda a sua contribuição até agora. E também, a finalizar esse episódio, eu quero já pedir para vocês, né, compartilhem o nosso episódio e esperar vocês também no próximo, qual a gente vai, já fez o nosso convite ao nosso professor Dário, de Campo Maior. Ele é membro da Juventude e é muito presente nas pesquisas e também nas obras de arte de Campo Maior. Então peço que você compartilhe, venha participar do nosso segundo episódio e agradeço ao professor Elvio. Foi um prazer, espero você no nosso terceiro episódio, que já está marcado. Então, gente, muito obrigado e até a próxima. Pode ir.